Olá, queridos amigos da Jornada Espiritual. Você está pronto para uma aventura única de aprendizado e descobertas? Então venha conosco explorar o caminho da luz, conteúdo bíblico para todos. Prepare-se para se encantar com histórias que transcendem o tempo, ensinamentos que tocam o coração e uma dose extra de inspiração para iluminar seus dias. Não perca tempo, inscreva-se agora mesmo em @LuzBíblicaTV e faça parte dessa comunidade que valoriza a fé e o conhecimento bíblico. Junte-se a nós nesta jornada de luz e descobertas. Estamos ansiosos para compartilhar momentos especiais com você. A fumaça da fogueira subia ao céu, dançando como se quisesse alcançar as estrelas. O calor do fogo aquecia não apenas os corpos, mas também as almas que ali estavam reunidas. Havia algo no ar, um sentimento que pulsava, uma revolta escondida sob a superfície da normalidade. As pessoas levantavam os punhos, suas vozes ecoando na floresta, clamando por mudança, por justiça. Mas, e se eu te dissesse que essa cena não era apenas um protesto? Que, na verdade, era um chamado ancestral, ecoando as histórias de tempos remotos? Quantas vezes você já se sentiu perdido em meio ao barulho do mundo, buscando um propósito, uma direção? Olhe ao redor. O fogo, as sombras, tudo isso conta uma história. Uma história de transformação, de luta e de esperança. E enquanto eles gritavam, a clareira se tornava um palco, onde cada um era protagonista de sua própria narrativa. Mas o que acontece quando a chama da indignação se transforma em luz de sabedoria? O que podemos aprender com esses momentos intensos? Fique comigo, e vamos descobrir juntos o que essa fogueira quer nos revelar. #hashtag a comunidade em busca de liberdade era uma noite enluarada, e eu me lembro bem do clima que pairava no ar. O cheiro da terra úmida e das folhas verdes se misturava ao aroma da fogueira que crepitava ao centro da clareira. Ali, cercados por árvores imponentes que pareciam ouvir nossas súplicas, um grupo de pessoas se reuniu em busca de um ideal maior e a liberdade. Era um momento de união, em que as diferenças se esvaiam e o que realmente importava era a chama ardente da esperança que queimava em nossos corações. Cada um de nós trazia suas histórias de dor e resistência, mas também a vontade de lutar por um amanhã melhor. Com os punhos erguidos, as vozes se misturavam em um coro de resistência. A força daquela multidão era palpável, eu podia sentir a vibração no ar, um eco de determinação que reverberava entre as árvores. Ninguém ali estava disposto a se calar. A opressão que enfrentávamos havia se tornado um combustível que alimentava a nossa luta. As palavras de ordem e os gritos por justiça se entrelaçavam, formando uma sinfonia de coragem que, ao mesmo tempo, nos unia e nos impulsionava adiante. Era como se a própria floresta estivesse nos apoiando, testemunhando nossa busca por libertação. A fogueira, que dançava e crepitava, iluminava não apenas nossos rostos, mas também nossos sonhos. As chamas pareciam refletir a paixão coletiva, a esperança que, apesar das adversidades, nunca se apagaria. Cada estalo da madeira que queimava era um lembrete de que o desejo por liberdade não era algo passageiro, mas uma chama eterna que deveria ser alimentada. Juntos, éramos uma força indomável, prontos para enfrentar os desafios que estavam por vir. A clareira se tornava um símbolo de resistência, um espaço sagrado onde a liberdade começava a ser reivindicada. A emoção era intensa, e a força da comunidade se manifestava em cada gesto, em cada olhar. Eu vi rostos de pessoas que, assim como eu, haviam sofrido, mas que também estavam determinadas a mudar suas histórias. A opressão não era apenas uma sombra em nossas vidas, era um chamado à ação. A clareira se transformou em um espaço de transformação, onde a dor era compartilhada e a esperança renascida. Ali, éramos mais do que indivíduos, éramos um coletivo em busca de um propósito maior. Naquele momento, a clareira na floresta se tornou um marco em nossa jornada. A determinação que nos unia era mais forte do que qualquer barreira que o destino pudesse nos impor. O som da resistência ecoava entre as árvores, e cada um de nós se tornava uma parte essencial dessa luta. A liberdade estava ao nosso alcance, e a clareira,
Com sua beleza rústica e seu simbolismo poderoso, nos lembrava que éramos capazes de criar uma nova realidade. Era ali que a nossa história de luta começava a ser escrita. A voz do profeta no centro daquela clareira. Quando a agitação parecia alcançar seu auge, ele apareceu. O profeta, um homem cuja presença irradiava confiança e fé. Assim que ele se levantou, um silêncio reverente se espalhou entre nós. Todas as atenções se voltaram para ele, como se a própria natureza estivesse aguardando suas palavras. Eu pude sentir que algo magnificente estava prestes a acontecer. Era como se a luz da fogueira iluminasse não apenas seu rosto, mas também as esperanças de todos nós, que aguardávamos suas diretrizes em meio à escuridão da opressão. Com um timbre de voz poderoso, ele começou a falar. Suas palavras eram como flechas certeiras, atingindo diretamente o nosso interior. Ele nos lembrou de que a opressão que enfrentávamos não era o fim, mas, sim, o começo de algo maior. Aquela mensagem ressoou em meu coração como um eco de esperança. Ele compartilhou histórias de libertação, de pessoas que, como nós, haviam enfrentado adversidades e saído vitoriosas. Era impossível não se sentir tocado por sua sabedoria. A cada palavra, surgia uma nova centelha de coragem em nossos corações. O profeta não apenas falava sobre resistência, ele falava sobre fé. Ele nos exortou a manter viva a crença de que, mesmo em tempos sombrios, a luz sempre encontraria um caminho. Eu me lembrei de momentos em que a própria esperança parecia distante, e suas palavras eram como um bálsamo, curando feridas que nem eu sabia que ainda carregava. Ele nos fez ver que a verdadeira luta não era apenas contra a opressão externa, mas também contra os demônios internos que muitas vezes nos diziam que não éramos capazes. Ele enfatizava que a união era o nosso maior trunfo. A força de um povo que acredita em sua própria liberdade é inquebrantável. Eu me perguntei quantas vezes já havia hesitado, deixado que o medo me paralisasse. Mas ele estava certo. Aquela clareira era um testemunho da nossa força coletiva. Quando um de nós se levantava, todos nós nos levantávamos juntos. E assim, ele continuou a inspirar a multidão, sua voz ressoando como um mantra de resiliência e esperança. Ao final de sua fala, havia uma nova energia no ar. Era como se a clareira tivesse se transformado em um templo de esperança, onde cada um de nós se sentia renovado, pronto para enfrentar o que viesse. O profeta havia plantado sementes de coragem em nossos corações, e a chama da luta pela liberdade ardia com mais intensidade do que nunca. Eu sabia que estávamos prestes a escrever uma nova história, e que cada um de nós teria um papel vital nessa jornada. O poder da unidade. O calor da fogueira parecia se intensificar enquanto o profeta terminava sua fala. A energia na clareira estava palpável, e eu podia sentir a transformação que acontecia ao nosso redor. À medida que as palavras dele ecoavam em nossas mentes, um clamor coletivo começou a surgir, como se todos nós estivéssemos conectados por um fio invisível de determinação. Cada voz se entrelaçava, formando um coro poderoso que ressoava pela floresta. Era um som que não se podia ignorar, um grito de resistência que reverberava entre as árvores, ecoando a vontade de todos nós. A chama da fogueira não apenas iluminava o espaço, mas também refletia a força da unidade que começava a se estabelecer entre nós. Eu olhei ao meu redor e vi rostos determinados, olhos brilhantes cheios de esperança. Aquele momento era uma prova de que, juntos, éramos mais fortes. A opressão poderia tentar nos dividir, mas ali, naquela clareira, éramos uma só voz, um só coração pulsando em uníssono. A certeza de que poderíamos enfrentar qualquer desafio se solidificava a cada instante. Enquanto o coro de vozes se intensificava, eu sentia a adrenalina percorrer minhas veias. Era como se cada um de nós estivesse ciente do papel que desempenhava naquela luta. A unidade não era apenas sobre estar juntos fisicamente, mas sobre a conexão emocional que estávamos criando. Juntos, estávamos traçando um caminho para a liberdade, e a fogueira se tornava o símbolo desse compromisso coletivo.
Era a luz que nos guiaria nas noites mais escuras, a força que nos impulsionaria a seguir em frente. O poder da unidade se manifestava em gestos de solidariedade. Eu vi pessoas se abraçando, compartilhando suas histórias, suas esperanças e seus medos. Naquele espaço, a empatia florescia. Cada lágrima derramada se transformava em combustível para a luta. As histórias de dor se tornavam histórias de resistência, e a clareira se tornava um santuário de força. A luta pela liberdade não era apenas minha ou de um único indivíduo, era de todos nós, e isso tornava a jornada ainda mais significativa. A chama da fogueira queimava intensamente, refletindo a paixão e a esperança que nunca morreriam. Com cada nova voz que se unia ao coro, a certeza de que a luz da verdade e da justiça prevaleceria se tornava mais forte. Não éramos apenas um grupo de pessoas em busca de liberdade, éramos uma força indomável, determinada a mudar nossas realidades e a construir um futuro onde a opressão não tivesse mais espaço. A clareira, com sua energia vibrante, se tornava um símbolo de nossa luta e um testemunho do poder que a unidade pode proporcionar. #A voz do profeta no coração da clareira, a atmosfera pulsava com uma expectativa quase palpável. Era como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração, aguardando o que aquele homem de fé tinha a dizer. Quando ele se levantou, uma onda de reverência percorreu a multidão. Não era apenas um homem comum, mas um profeta, alguém que carregava consigo a esperança e a sabedoria de gerações. Eu, assim como todos ali, senti uma conexão imediata com ele. A maneira como ele se posicionou, firme e destemido, fez com que os corações aflitos começassem a se acalmar. Com uma voz que reverberava na clareira, ele começou a falar. As palavras dele eram como um bálsamo para as almas feridas. Ele nos exortava a não perder a fé, a acreditar que, por trás da escuridão da opressão, havia uma luz esperando para ser revelada. Suas histórias de libertação eram contos antigos, que ecoavam como ecos de um passado glorioso, onde a coragem triunfava sobre o medo. Cada relato que ele compartilhava parecia acender uma chama em cada um de nós, reavivando a determinação que estava começando a esfriar. Ele falava de líderes que se levantaram contra a tirania, de pessoas comuns que se tornaram heróis em suas próprias narrativas. Ouvir aquelas histórias era como se, de repente, pudéssemos nos ver refletidos nelas. O profeta nos fazia compreender que a opressão não era apenas uma condição do presente, mas um desafio que poderia ser superado. Ele nos lembrava que cada um de nós tinha um papel a desempenhar nessa luta, que não éramos apenas espectadores, mas protagonistas de uma saga em busca de liberdade. À medida que suas palavras se desenrolavam, a multidão parecia se transformar. A insegurança e a dúvida que antes pairavam sobre nós foram substituídas por um sentimento coletivo de esperança. O que antes parecia impossível começou a parecer alcançável. A energia na clareira era quase elétrica, e eu podia sentir que, juntos, estávamos prontos para enfrentar o que quer que viesse. O profeta não apenas nos guiava, ele nos tornava parte de algo maior, algo que transcendeu nossas individualidades. E quando ele concluiu seu discurso, um silêncio reverente tomou conta do lugar. Não era um silêncio de desânimo, mas de reflexão e determinação. Todos nós estávamos cientes de que, a partir daquele momento, algo havia mudado dentro de nós. O profeta tinha conseguido despertar em cada um de nós uma centelha de coragem que estava adormecida. Era uma nova era que começava, e estávamos prontos para abraçá-la. O poder da unidade. Com as palavras do profeta ainda ecoando em nossos corações, a fogueira começou a brilhar com mais intensidade, como se estivesse refletindo a transformação que ocorria entre nós. O calor das chamas parecia alimentar nossa determinação. Eu vi rostos ao meu redor, expressões que antes eram de desânimo agora se tornavam decididas. Era como se, naquele momento, todos nós fôssemos parte de uma única entidade, pulsando em uníssono, determinada a lutar pelo que era certo. A multidão começou a se unir em um só clamor. Cada voz se entrelaçava com a outra,
formando um coro poderoso que ecoava pela floresta. Era um som primitivo, uma celebração da resistência e da coragem. As palavras se misturavam em um grito coletivo de esperança, e eu me deixei levar pela energia que nos envolvia. O poder da unidade se tornava visível, e a fogueira, agora maior e mais brilhante, simbolizava essa força que estava se formando. Eu não conseguia deixar de pensar sobre como a unidade poderia mudar tudo. Antes, éramos indivíduos perdidos em um mar de opressão, mas agora éramos um exército de almas determinadas a lutar por um futuro melhor. O sentimento de solidariedade era palpável, e eu sabia que, juntos, poderíamos enfrentar qualquer desafio. A unidade não apenas nos fortalecia, ela nos tornava invencíveis. A ideia de que cada um de nós era uma peça fundamental neste quebra-cabeça nos dava coragem para avançar. À medida que o coro se intensificava, eu percebi que a fogueira não era apenas uma fonte de luz e calor, mas uma representação da paixão ardente que queimava dentro de nós. Cada chama que se erguia parecia simbolizar a esperança que nunca morreria. Mesmo diante das adversidades, a luz da verdade e da justiça prevaleceria. Era como se a própria natureza estivesse respondendo ao nosso clamor, unindo-se à nossa luta. O vento soprava, e as árvores sussurravam palavras de encorajamento, como se estivessem nos apoiando. E assim, enquanto a noite avançava, nos tornamos um só, um coletivo vibrante de vozes e corações. A clareira, que antes era apenas um espaço na floresta, agora se tornará um santuário de esperança e resistência. O poder da unidade era real e palpável, e todos nós sabíamos que, juntos, seríamos capazes de transformar a opressão em liberdade. A fogueira crepitava e dançava, como se estivesse celebrando nossa determinação, e eu não podia deixar de sorrir ao pensar no que o amanhã poderia trazer. ### O poder da unidade. Quando a fogueira começou a arder com mais intensidade, algo mágico aconteceu. As chamas dançavam e, com cada estalo do fogo, sentíamos que a energia na clareira aumentava. Era como se a própria natureza estivesse se unindo ao nosso clamor por liberdade. A escuridão da floresta ao nosso redor parecia se dissipar, e a luz que emanava da fogueira iluminava não apenas o nosso entorno, mas também os nossos corações. Cada um de nós, antes um indivíduo perdido em sua própria dor e angústia, agora se tornava parte de um todo maior, um coletivo pulsante de esperança e determinação. E então, sem que ninguém soubesse exatamente quem começou, uma canção de resistência ecoou. As vozes começaram a se entrelaçar, e o som que preenchia a clareira era uma mistura de firmeza e emoção. Era como se a música fosse uma extensão do nosso desejo de liberdade. Cada nota ressoava com a força da nossa união, e naquela melodia, esquecíamos as opressões que carregávamos. A canção falava de coragem, de luta e, acima de tudo, de um futuro em que a liberdade não seria apenas um sonho, mas uma realidade palpável. Naquele momento, percebi que a verdadeira força estava em nossa união. Sozinho, eu era apenas uma gota no oceano, mas juntos éramos uma tempestade. A multidão, com suas vozes elevadas, se tornava uma força indomável que reverberava pela floresta. Um clamor que poderia acordar até mesmo os mais céticos. É incrível como, em momentos de crise, as pessoas conseguem deixar de lado suas diferenças e se unir em busca de um objetivo comum. E ali, na clareira, éramos todos iguais. Não havia espaço para rivalidades ou desavenças, éramos apenas irmãos e irmãs lutando por um ideal. A chama da fogueira, refletindo em nossos rostos, servia como um lembrete constante de que a nossa luta não era em vão. Cada pessoa que estava ali tinha uma história, uma razão para lutar. Mas agora, essas histórias se entrelaçavam como fios de um tecido rico e vibrante. Eu podia ver a determinação nos olhos dos meus companheiros, eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Era essa união que nos tornava invencíveis. Ninguém poderia apagar a luz que estávamos criando juntos. E assim, à medida que a noite avançava, o calor da fogueira e a força da nossa união nos envolviam em um abraço acolhedor.
O som das nossas vozes se elevava, ecoando pela floresta e se espalhando como um chamado à ação. Estamos juntos, gritávamos em uníssono, e o eco que retornava parecia nos encorajar ainda mais. A certeza de que a luz da verdade e da justiça prevaleceria nos enchia de coragem. Era uma chama que não se apagaria, mesmo diante das adversidades que sabíamos que ainda estavam por vir. A unidade era o nosso maior trunfo, e juntos éramos imparáveis. E aí, pessoal? Agora que já exploramos essa poderosa mensagem, vamos transformá-la em algo ainda mais impactante. Imagine-se nessa clareira, cercado por pessoas cheias de esperança e determinação. O fogo da fogueira não só ilumina seus rostos, mas também acende uma chama dentro de cada um deles. É como se cada grito de protesto ecoasse a coragem de personagens bíblicos que lutaram por justiça e liberdade. Pense em Moisés, que desafiou o faraó, ou em Davi, que encarou Golias. Eles não tinham medo de se levantar e fazer a diferença. E você? O que você estaria disposto a enfrentar por uma causa maior? Qual é a sua fogueira interior? A cada punho levantado, a cada grito de liberdade, somos lembrados de que a transformação começa dentro de nós. A mensagem que estamos defendendo hoje pode ser a faísca que acende mudanças ao nosso redor. Então, eu te pergunto, qual história você vai contar a partir de agora? Como você pode transformar sua vida e as vidas ao seu redor? Vamos juntos continuar essa jornada de transformação. Deixe seus comentários e compartilhe suas ideias. Estou ansioso para ouvir de vocês.